Dando sequência à nossa série Descomplicando o Direito Penal, ainda dentro das falsidades documentais, né, que vão do 296 ao 305, vamos estudar hoje o artigo 298 e o 299, que são dois artigos importantes, bastante recorrentes em provas aí, tá bem? Então vamos lá. O artigo 298, ele traz o crime de falsificação de documento particular, tá? Em relação a esse artigo, é importante guardar o seguinte, né? No 297, né, que é o artigo imediatamente anterior, ele trata da falsificação de documento público. Então, a maioria, praticamente todos os comentários que se aplicam ao 297, eles também se aplicam ao 298, claro, com a diferença de que agora o que está sendo protegido aí pelo tipo penal é o documento particular e não o documento público, tá bem? Então, e claro, guardadas aí as duas diferenças, né? Que além de se aplicar documento particular, a pena também é diferente, é algo que costuma aí aparecer em prova. Vamos dar uma olhadinha no tipo penal primeiro. Ele diz lá, falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Então, se compararmos a leitura do 297 com o 298, o que vai ter de diferente ali é somente agora documento particular ao invés de documento público e a pena que é menor, tá bem? Então, primeira coisa aqui, qual é o conceito de documento particular? Quando nós estudamos o 297, lá, né, eu dei para vocês a definição do que é documento público. E agora a gente tem que ter também a definição do que seja documento particular. E essa definição ela é feita por exclusão, de forma residual. Como assim? O documento ele é particular quando ele não é público. Então, todo documento que não for público, ele é um documento particular, tá? Então, vem por exclusão. E em relação à pena, isso aqui costuma aparecer em concurso. A pena para falsificação de documento público, ela é maior, é de reclusão de 2 a 6 anos mais multa. Aqui nós temos a reclusão de 1 a 5 anos mais multa. Então o mínimo, tá? Ele é menor, ao invés de 2, ele passa para 1. O que torna esse crime um crime de médio potencial ofensivo, lembrando que para esses crimes cabe aí a suspensão condicional da pena prevista lá no artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais, né, na Lei 9.099. Esse benefício não cabe para falsificação de documento é, público, porque ele tem um mínimo, a pena mínima de 2 anos, mas ele cabe para falsificação de documento particular, cuja pena mínima é 1 ano. Isso é importante, tá? Em relação a esse crime, algo que pode ser pedido é exatamente isso. É a diferença de pena entre o 298 e o 297 e esse benefício do artigo 89 da Lei 9.099 que cabe para o 298, mas não cabe para o 297, tá? É claro, só para fins aí de melhor compreensão, a pena é menor, porque o documento público ele tem que ser protegido com maior rigor por parte da lei do que um documento particular, tá bem? O parágrafo único do 298, ele traz um tópico interessante, que é a questão da falsificação de cartão de crédito. Então, para fins penais, aí, para fim do disposto no artigo 298, o cartão de crédito ou de débito, ele é equiparado a documento particular, tá? Então, falsificação de cartão de crédito ou débito é falsificação de documento particular. Não importa se o banco é público, como, por exemplo, Caixa Econômica ou Banco do Brasil, tá? Falsificação de cartão de débito ou crédito sempre vai ser falsificação de documento particular por expressa previsão legal aí no 298, parágrafo único, tá bem? E importante ainda sobre a falsificação de cartão é que, uma vez falsificado o cartão, ainda que ele não tenha sido usado, já se configura aí o crime do 298, parágrafo único, lembrando que é um crime, portanto, formal, tá? Não exige que o cartão seja usado.
Caso a falsificação, e isso aqui vale para qualquer crime de falso, tá? Caso a falsificação tenha sido feita para a prática de estelionato e o estelionato venha a ser praticado, vai responder o indivíduo somente pelo crime de estelionato, que vai absorver aí a falsidade. Isso está previsto na súmula 17 do STJ, dizendo que quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por esse absorvido. O que quer dizer melhor aí essa súmula, tá? Quando aquele documento, não importa qual falsidade, ela é produzida para um fim específico, que fim específico esse? Prática de estelionato. E, uma vez praticado esse crime, aquela falsificação perde a razão, perde a potencialidade lesiva, perde a possibilidade de causar mais prejuízo, mais dano, o indivíduo vai responder somente pelo crime de estelionato. O estelionato vai absorver a falsidade, tá bom? Isso só não vai acontecer excepcionalmente quando aquele documento ainda tem potencialidade lesiva, tá? Um exemplo, não especificamente sobre a falsificação de cartão de crédito, mas falsificações em geral, é o indivíduo que falsifica aí uma decisão, um alvará judicial, para que faça o saque em determinada conta ou transfira um veículo, por exemplo. Aquele documento ele só serve para o quê? Efetivar a transferência, o saque daquele dinheiro. Uma vez feito o saque, efetivada a transferência, aquele documento perde, assim, a sua capacidade lesiva de causar mais danos. Eventualmente, se aquele documento ali, ele tem ali, por exemplo, a falsificação, ela vem em cima de um alvará para movimentar várias contas e o indivíduo movimenta apenas uma, aquele documento ainda continua com potencialidade lesiva, o indivíduo vai responder tanto pelo estelionato praticado, quanto também pelo crime de falso. Mas a regra é que falsificado qualquer tipo qualquer tipo de falsificação feita para o fim de estelionato, praticado estelionato, ele vai absorver o crime de falsificação, o indivíduo somente responde pela prática do crime de estelionato, tá bem? E agora nós chegamos aqui num outro tipo de falsidade do que já foi visto em outros vídeos, do que se você for seguindo a sequência do Código Penal, você vai ver ali que quando chega nas falsidades, vem se falando de falsidades materiais e agora nós temos uma outra espécie de falsidade que é a falsidade ideológica, tá? Então, não é um caso de falsidade material. Neste caso da falsidade ideológica, o documento ele é legítimo. O que há é uma falsificação do seu conteúdo. O documento é legítimo, mas o conteúdo ali não reflete a verdade. Se eu fizer uma perícia naquele documento, ele vai ser um documento legítimo, mas o conteúdo dele não vai refletir a verdade dos fatos, tá bem? Então isso é uma falsidade ideológica. A falsidade ideológica ela tem alguns apelidos chamados aí pela doutrina de outros nomes. Então você pode eventualmente encontrar aí a falsidade ideológica como falsidade moral, ou como falsidade intelectual, ou ainda como falsidade ideal, né? Falsidade de ideias. Tá bem? Então vamos dar uma olhadinha agora lá no artigo 299, que especificamente aí trata do crime de falsidade ideológica. Vamos ler o tipo primeiro. Diz lá: omitir em documento público ou particular declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A pena varia aqui de reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, e de 1 a 3 anos e multa se o documento ele é particular. Então, vamos lá nos pontos importantes desse artigo 299, né? Vamos, primeira coisa, quais são as condutas previstas aí de falsidade ideológica? São três: omitir, inserir ou fazer inserir, tá? Omitir é não fazer constar naquele documento alguma declaração verdadeira que deveria ali estar, tá? Então, a omissão
por exemplo, né, uma certidão de nascimento, depois que ela vem ali, vem a ser averbada, né, com a certidão, com o casamento. Então, quando se emite uma certidão dessa, suprimindo, omitindo ali o fato de ter havido um casamento posterior, aqui a gente tem uma falsidade ideológica, tá bem? Então, além da omissão, nós temos o inserir e fazer inserir, né? Inserir é colocar ali uma declaração falsa ou diversa da que deveria constar, né? Ou seja, que não reflete a verdade, em algum documento público ou particular. A diferença do inserir para o fazer inserir, o inserir é quando o próprio indivíduo ele coloca ali aquela declaração falsa. E fazer inserir é quando ele faz com que outra pessoa, tá? É, faça essa inserção, tá bem? Então, as três formas de conduta e já ah, apontando outros pontos importantes aqui. O documento aí que vai sofrer essa falsidade ideológica, ele pode ser tanto documento público quanto particular. O legislador optou por colocar no mesmo tipo penal aqui, tá? A falsidade ideológica do documento público e documento particular, e ele fez já no mesmo artigo a diferenciação da pena. A pena para falsidade ideológica do documento público, ela é maior do que a pena de falsidade ideológica para documento particular, tá bem? Importante sobre esse crime, ele, a, a omissão, a inserção ou fazer inserir devem ser feitas com uma finalidade específica, né? A lei, o tipo aponta aqui três finalidades específicas: ou para prejudicar direito, ou para criar obrigação, ou para alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Tá bem? Alguns exemplos para ilustrar, para deixar mais fácil aí de guardar. Uma pessoa, assim, por exemplo, que quer, uma pessoa bem conservada, que não aparenta a idade que ela tem, e eventualmente aí, ao preencher o cadastro, por exemplo, em uma loja, ela vai lá e diz que tem uma idade menor do que efetivamente ela tem, tá bom? A intenção dela é o quê? Eu não quero dizer a idade que eu tenho, não quero mostrar, né? Por vaidade, tá? Essa é uma conduta que não configura o crime do 299 porque ela não vai prejudicar nenhum direito, não vai criar nenhuma obrigação e não vai alterar a verdade sobre nenhum fato que seja juridicamente relevante. Para fazer o cadastro em uma loja, uma compra, não importa se a pessoa tem 20, 30, 40, 50, 60 anos. Isso não vai fazer a mínima diferença ali para aquele, né, para aquele cadastro. Então, isso não altera nenhum fato juridicamente relevante. Essa conduta, ainda que haja um falseamento ali, da, né, não reflete a verdade, mas isso não vai prejudicar, não vai criar obrigação, isso não vai alterar nenhum fato que seja relevante. Contrariamente, se eu for, por exemplo, lá ao Detran, né, se o indivíduo vai até lá e informa que tem 60 anos para a finalidade de obter cartão de estacionamento, ele está criando uma obrigação do Estado de emitir esse cartão. E aí sim nós temos o crime do 299, porque aquela mentira sobre a idade, ela vai criar sim obrigação, portanto, está aí dentro de uma das três finalidades previstas lá no artigo 299. Então, portanto, temos aí configurado o crime de falsidade ideológica, tá bem? Lembrando que a falsidade ideológica é um crime formal, consuma-se ainda que o agente não obtenha proveito. Então, o fato do indivíduo chegar lá, dizer que tem 60 anos para conseguir o cartão, não precisa que ele consiga o cartão, basta que ele tenha mentido, já está configurada a falsidade, né? E a partir daí, né, já temos aí o crime, por ser um crime formal, já temos o crime consumado, tá bem? Lá no parágrafo único, nós temos aí uma previsão que é comum nesses crimes, dizendo que se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, vamos ler até aqui, isso vai aumentar a pena da sexta parte. Então, se o agente é funcionário público e pratica o crime prevalecendo-se, tá, de sua função, tá, ele é o responsável ali por preencher aquele cadastro,
tá? Por exemplo, ele vai ter um aumento aí de 1/6 em sua pena. Nós temos uma outra causa de aumento de pena aqui, tá? Que é se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil. Se essa falsificação ou se essa alteração recai aí sobre certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, por exemplo, entre outros documentos aí, tá? Então, duas causas de aumento de pena diferentes. Funcionário público e pratica o crime prevalecendo-se, ou se a conduta recai aí sobre assentamento de registro civil, tá bem? Lembrando que existem outros tipos específicos de falsidade ideológica aí, que são previstas em outros tipos, não só do Código Penal, mas em leis esparsas. Por exemplo, nós temos lá no 241 do Código Penal o crime de registro de nascimento inexistente, quando a pessoa, o indivíduo lá, faz uma declaração de nascimento que efetivamente não existiu, tá bem? É muito comum aí para que se faça a chamada adoção à brasileira, né? Vai falsear ali que houve ah, que alguém nasceu para que possa fazer o registro aí de uma criança aí que foi feita uma adoção ilegal, tá bem? Ou para outros fins também, né? Vamos lá. Lá no 242 nós temos o parto suposto, que dar notícia aí de parto alheio como próprio. E fora do Código Penal, nós temos aí falsidades ideológicas, por exemplo, com fins eleitorais, por exemplo, o artigo 350 lá da Lei 4.767, que traz alguns crimes eleitorais. Bem,